Olá, boa tarde, sétimo C, sejam bem-vindos à nossa aula remota de língua portuguesa de hoje, 9 de novembro. 9 de novembro, olha, combinou. O nosso assunto de hoje é transitividade verbal. O que é transitividade verbal? Nada mais, nada menos do que como o verbo transita entre o sujeito e o complemento. A palavra transitividade lembra transitar, como esse verbo liga esse sujeito a esse complemento. Nós aprenderemos o objeto direto e indireto, mas nesse momento deixem eles guardadinhos aqui, tá? Não se preocupe com esse nome ainda por enquanto, nós vamos entender tudo passo a passo. Importante, lembra que eu falei para vocês do verbo de estado, o verbo de ligação, que ele simplesmente liga o sujeito ao estado em que ele se encontra? Então, o verbo de ligação, nós não dizemos que ele tem transitividade, que ele é transitivo direto ou indireto, porque ele está ligado diretamente ao sujeito. Ele indica o estado, a característica desse sujeito, tá? Então, somente verbos significativos, que nós vimos na aula passada, que são ações, fenômenos da natureza, desejos, etc., é que possuem essa transitividade e intransitividade. E para isso, nós precisamos ter algumas coisas bem claras, bem compreendidas. O que são substantivos, o que os substantivos fazem na língua portuguesa, o que são adjetivos e o que esses adjetivos fazem na língua portuguesa. E também os advérbios. Vamos recordar? Substantivos são as palavras que dão nome às coisas, tanto coisas concretas quanto coisas abstratas. Então, nós temos o exemplo aqui. O aluno entregou a apostila. É indireta, professora? Não, é lembrete, tá? O aluno entregou a apostila. A apostila é um substantivo concreto. Ela não depende de outro ser para existir. Depois nós temos um segundo exemplo. O aluno tem saudade da escola. Olha aí, saudade. O que o aluno tem? Saudade. Mas saudade é concreto? Existe sozinha? Não, alguém tem que sentir a saudade, senão ela não existe. Do mesmo modo que a alegria, a tristeza, são sentimentos. O abraço existe se alguém não se abraçar? Não. O beijo existe se alguém não se beijar? Não. Né? Então, eles são substantivos abstratos, tá? Mas são coisas, põe coisas abstratas, coisas concretas. Adjetivos são as palavras que indicam características, qualidades, defeitos, estados, etc. Exemplo, a atividade é fácil, né? Uma característica da atividade, ela ser fácil. O aluno está feliz, é um estado do aluno em que ele se encontra, ele está feliz. A sala de aula é pequena, é uma característica da sala de aula, ela ser pequena. Então, adjetivos nós usamos para estes quesitos. Advérbios são as palavras que indicam circunstâncias. É muito comum confundir a transitividade e intransitividade dos verbos por conta de não entender os advérbios. Advérbios são as palavras da língua portuguesa que indicam circunstâncias. Pode ser de modo, negação, tempo, instrumento, intensidade, lugar, afirmação e vários outros. Eu coloquei alguns exemplos para vocês aqui. O menino caminhou rapidamente. Esse rapidamente é uma coisa? Não, é um modo de caminhar, né? Como ele caminhou. De negação. Não nos esqueceremos de entregar as apostilas. Não, é uma circunstância. Eu não vou me esquecer, né? Ônibus. O ônibus passou cedo. Cedo é uma circunstância de tempo. Poderia ter passado tarde, ontem. A criança feriu-se com a tesoura. Com o quê? Com a tesoura, é um instrumento com que essa criança se feriu. De intensidade. Ele estuda muito. De lugar. Deixe as apostilas aqui, ali, lá, sobre a mesa, em cima, embaixo. Tudo isso indica lugar. Então, é um advérbio de lugar. E de afirmação. Sim, concluir as atividades. Uma circunstância de situação afirmativa. E verbos intransitivos, o que seria então, professora? Eles expressam sentido completo. Ele não precisa de um complemento para que a gente entenda aquela situação. Nós temos na apostila um exemplo de o ônibus partiu. Então vamos observar as circunstâncias dessa sentença aí, dessa oração. E a oração não precisa parar necessariamente aí, o ônibus partiu. Ah, só se terminar aí nesse verbo que vai ser intransitivo. Não, olhem só.
O ônibus partiu. O que significa ônibus partiu? Ó, foi embora. Deu para entender? Deu. Preciso de mais alguma coisa? Não. O ônibus partiu rapidamente. Opa, eu tive uma informação a mais aí. Mas essa informação é uma coisa? Não, é uma situação, uma circunstância, de modo. Como esse ônibus partiu? Rapidamente. Poderia ter sido lentamente. O ônibus partiu da rodoviária. De onde ele partiu? Rodoviária é uma coisa? É, mas nós não vamos colocar o ônibus partiu a rodoviária. Opa, só se o ônibus trombasse ali, né, e quebrasse toda a parede. É uma situação totalmente diferente. Perceberam? Quando eu coloco partiu da rodoviária, eu coloco uma circunstância de lugar. Certo? Então eu pergunto o que para esse verbo? De onde ele partiu? Ele partiu de onde? É isso que o verbo está me informando. O ônibus partiu da rodoviária rapidamente. Juntei as duas orações para vocês perceberem. O ônibus partiu de onde? O que esse verbo está me dizendo? De onde o ônibus partiu e como ele partiu, certo? Por enquanto ainda não temos que, quem, aí por aí. O ônibus partiu da rodoviária rapidamente ontem. Acrescentei mais uma informação de tempo. Então esse verbo partiu está me informando tudo isso. Ele partiu da rodoviária, que é o lugar de onde, partiu como? Rapidamente e quando? Ontem. Então eu tenho perguntas aí. De onde, como e quando ele partiu. Certo? E tenho uma informação ali, uma outra, para mostrarmos o estado. A médica saiu triste. Em que estado ela saiu? Como ela saiu? Triste. Então esse triste, lembra do verbo de ligação? Lá mais para frente nós vamos ver que ele vai considerar aqui um predicativo do sujeito, tá? Então esse daqui é só para ilustrar para vocês as perguntas, mas o verbo de estado não tem transitividade, lembra que eu falei lá na frente, tá? Não podemos confundir. E aí nós temos os verbos transitivos. Se o intransitivo não tem sentido sozinho, ou desculpe, se o intransitivo tem sentido sozinho, ele não precisa de ninguém para complementar, o transitivo só pode ser o contrário, né? O verbo transitivo ele não tem sentido sozinho, ele precisa de um complemento, de um que ou de um quem que complemente o seu sentido ali, uma coisa, alguma coisa. Observe, entreguei. A pessoa chega e fala assim, entreguei. Ué, entreguei o quê? Entregou o quê, criatura? O que você entregou? Você precisa de alguma coisa ali para saber o que foi entregue. Terminei. Terminou o quê? Quem termina, termina alguma coisa, né? O menino partiu. Aí nós vamos ver aqui o bolo. Viu a diferença lá do ônibus? O ônibus partiu no sentido de, ó, foi embora, viajou. Aqui o menino partiu no sentido de cortou. Verifica o sentido do bolo. Quem corta, corta alguma coisa. Então eu preciso ter uma coisa ali. Ele cortou o quê? O bolo. Poderia ser o doce, poderia ser a torta, mas eu preciso entender que tem uma coisa ali. Agora, se eu disser o menino partiu, no sentido de foi embora, viajou, aí é intransitivo. O que vai me dizer se o verbo é transitivo ou intransitivo, então? O contexto. O que é contexto, professora? É toda a frase, todo o texto ali, toda a escrita onde o verbo está inserido. Então, se eu preciso de um que e um quem para entender o que esse verbo quer dizer, aí ele é transitivo, né? Mesmo na sala de aula, quando o aluno termina, a professora dá uma lição e dá um prazo para fazer, olha, vocês têm 10 minutos para terminar. Aí tem sempre um rapidinho que termina primeiro, né? Terminei! Terminou o quê? A lição. Foi dito? Não foi, mas nós sabemos pelo contexto ali, pela situação, pela circunstância, que o que ele terminou foi a lição. Então, existe um complemento ali. Então, é um verbo transitivo. Vamos treinar um pouquinho. Classifique os verbos quanto à transitividade. Eu comprei uma calça. Se eu disser eu comprei, ficou incompleto, né? Quem compra, compra alguma coisa. Mesmo quando alguém te pergunta, vamos supor, sua mãe pediu para você ir até o mercado comprar óleo. Acabou o óleo da cozinha. E aí ela pede para você, fulano, vai lá e compra óleo. Quem compra, compra alguma coisa. Óleo. Quando você volta, ela vai te perguntar, comprou? Você vai dizer, comprei. Ah, mas aí não tem o complemento. Tem sim, porque implicitamente você já sabe o que foi comprado. Ela já te falou anteriormente. Então ele está oculto. Lembra lá do sujeito oculto?
Ele está oculto, mas ele existe. Quem compra, compra o quê? Nada? Não, compra alguma coisa. No caso foi o óleo. Aqui eu comprei uma calça. Comprei o quê? Uma calça. Lembra da pergunta o quê e quem, certo? Para localizar aqui a transitividade. Meu irmão estuda muito. Meu irmão estuda. Todo mundo sabe que é estudar, né? É pegar um livro ali, se dedicar, ler o texto, ler um conteúdo. Precisa de um complemento? Estuda muito. Aí ele colocou uma intensidade. Ele poderia estudar pouco, estudar de manhã, estudar à tarde. Então é uma circunstância de intensidade, de tempo, né? Ele quis impressionar a mim. Desconsidere esse azinho aí que foi um errinho de digitação, tá? Ele quis impressionar quem? Quem impressiona, impressiona alguém. A quem? A mim. Então é transitivo. Eu preciso colocar uma coisa ali, um que ou um quem para entender. As crianças gostam de chocolate. Opa, quem gosta, gosta de alguma coisa. As crianças gostam. Do que, professora? De brincar, de correr, né? De chocolate. Então eu preciso de um que aí. Gosta do quê? Meu primo viajará amanhã. Olha só, amanhã é uma circunstância de tempo, ela só é uma mera informação acrescentada. Meu primo viajará, você já sabe o que significa. Seu primo vai sair daqui e vai para um outro lugar. Pode ser de ônibus, trem ou avião, mas eu já entendi a mensagem. Ele vai sair de um lugar e vai para outro. Então tem sentido completo, intransitivo, certo? Agora nós temos aí a atividade da apostila. A partir dessas explicações, vocês completem essa atividade. Depois, posteriormente, eu vou colocar o gabarito, vocês vão conferir. Se tiverem dúvidas, lembre-se de que eu estou aqui online para auxiliá-los, tá? E vou deixar já um desafio para vocês. Amanhã, na próxima aula, nós aprenderemos a distinguir os verbos transitivos direto dos indiretos. Se puderem, já façam uma pesquisa sobre esse assunto, porque nós temos de dois tipos. Hoje nós estamos aprendendo o que é transitivo e o que é intransitivo. Por enquanto tá bom. E o de estado, que é predicativo do sujeito. Amanhã nós vamos aprender a classificar os verbos transitivos. Cuidem-se, fiquem bem, até a próxima aula.